O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, deu ontem uma entrevista exclusiva ao programa Pânico, aqui da Jovem Pan. A repórter Natasha Mazzaro acompanhou tudo de perto. Jornalista e diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, disse nesta quinta-feira que não tem nada contra a Lava Jato. No último domingo, o site vazou conversas entre o então juiz federal Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol. O jornalista foi entrevistado no programa Pânico, aqui na Jovem Pan, e explicou que o material divulgado é de interesse público. Para Glenn Greenwald, o conteúdo publicado até agora tem potencial para anular as condenações. Se você quer chamar isso fraude, eu não sei se essa palavra se aplica. Para mim, que eu sei, isso corrupto o processo judiciário. Eu era advogado antes, sou jornalista, e isso é impensável que um juiz pode ficar planejando, criando estratégias com um lado e depois fingindo ser neutro. Para o jornalista, o material vazado até agora mostra que o processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava comprometido. Glenn Greenwald afirmou que mesmo as pessoas que combatem a corrupção precisam seguir regras e criticou a conduta de Sérgio Moro. E eu acho que a tragédia é exatamente isso que Sérgio Moro concluiu, que o trabalho que ele estava fazendo era tão importante que ele não precisava obedecer mais às regras. O jornalista do The Intercept Brasil disse que a equipe ainda tem muito material explosivo, mas não quis informar quando novas reportagens serão publicadas. O ministro da Justiça e Segurança Pública... Essa foi a Natasha Mazzaro trazendo para a gente um recorte de uma parte da conversa aí com o Glenn Greenwald do site The Intercept Brasil. A gente está hoje aqui conectado com a Flórida, onde reside o Rodrigo Constantino, que hoje participa do Morning Show comentando os assuntos aqui do programa. E eu começo, Rodrigo, com esse daí, já que a gente viu na matéria da Natasha Mazzaro. Você acompanhou, obviamente, imagino eu, a entrevista. O que você achou dos argumentos? O que você achou das falas? Trouxe alguma novidade além do que ele já havia falado e dado de entrevista na imprensa? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o resumo da ópera dessa entrevista é que o sujeito é um linguado ensaboado. Ele foge. A Jovem Pan está de parabéns, porque foi a única entrevista até aqui, depois desse escândalo todo que ele trouxe, que colocou perguntas incômodas, colocou ele minimamente contra a parede sobre esse suposto jornalismo sério, que não há jornalismo, há militância. Ele tem material que fica ameaçando, fazendo chantagem, que vai divulgar aos poucos, em conta-gotas, coisas mais graves virão, e não solta. Isso não é jornalismo sério, isso é militância ideológica. Ele é um sujeito alinhado à esquerda mais radical, ele acha que a prisão de Lula foi um golpe, então ele tem partido, ele é PSOL, e essa entrevista serviu para mostrar que ele foge das perguntas. Quando ele foi apertado ali, olha, isso não é jornalismo, isso que você está fazendo aí não é sério, por que você não está divulgando tudo que você tem, se é de interesse público? E ele sempre saía pela tangente, mostrava ali um duplo padrão, acusava o Sérgio Moro e a Lava Jato na campanha que ele vem empreendendo para manchar a reputação da operação mais bem-sucedida de combate à corrupção que o país já viu, e sempre dando um jeito de defender ali o Lula, né? Quando perguntam sobre Sérgio Cabral ou sobre Eduardo Cunha, aí ele sai pela tangente. Quer dizer, não estamos diante, infelizmente, de um jornalista sério. Estamos diante de um militante receptor de informação roubada, de material que ele obteve de forma ilícita e que não passou por perícia alguma. Isso é importante deixar claro para o nosso ouvinte, telespectador. Não há perícia para comprovar a veracidade desse material. O Sérgio Moro mesmo, o ministro, já vem dizendo que não reconhece tudo aquilo que está sendo colocado. No mínimo pode haver edição, manipulação. Então, infelizmente, é muito barulho por nada até aqui e não é um trabalho sério que estamos vendo por parte do The Intercept e do Glenn Greenwald. Rodrigo, bom dia, é o Vini, tudo bem? Oi, Vini.
Rodrigo, até agora, do material que foi divulgado aí pelo Intercept, qual que é a avaliação que você faz desta reportagem? A gente fazendo aqui, supondo, né, que tudo aquilo seja real, até porque o próprio Moro já disse que não se lembra de tudo, não reconhece, mas também não negou a veracidade ali daquelas mensagens. Em a gente supondo que aquele material é real, você acha que isso joga alguma mancha no trabalho que foi feito da Lava Jato? É uma boa questão, Vini, porque, de fato, vamos assumir, então, a premissa de que aquilo ali aconteceu daquela forma e o que temos até aqui foi vendido como uma bomba atômica, ou no mínimo um tiro de bazuca e, na minha opinião, e de vários outros, é um tiro de festim. O que nós vimos ali são pessoas de uma força-tarefa atuando para combater criminosos, corruptos. Agora, você pode argumentar na letra da lei que um juiz não deveria exatamente se manifestar daquela forma com o procurador e tudo mais. Olha, eu acho esse um debate saudável. Eu acho que a Lava Jato não está imune a críticas, e nem o Sérgio Moro, nem ninguém. Eu moro nos Estados Unidos há um tempo. Aqui, provavelmente, certas coisas que vazaram seriam vistas como, não arrepio da lei, mas como um sinal de que pode ter esticado a corda a operação. Agora, eu sempre gosto de lembrar que não só há um cinismo, uma hipocrisia de quem denuncia isso da forma que denuncia e ignora todo o contexto por trás e quem eles estavam combatendo, né? Que tipo de quadrilha, como esquece que é o Brasil. De repente acordamos num debate que parece que o Brasil virou Suíça. Estamos indo ali na pureza ética de que o sujeito não deveria ter se comunicado com o procurador, falado da testemunha. Olha, na prática, isso acontece com total frequência no Brasil. Não quer dizer que não mereça, de novo, reflexões sobre se está certo ou errado. Agora, eu não acho que nada que saiu até aqui desabone a figura, a imagem do Sérgio Moro como um juiz que ninguém é perfeito, ninguém está isento de críticas, mas que é, sim, alguém que mereceu a imagem de um herói nacional, que foi por um sacrifício pessoal, arriscou a sua própria vida, mudou totalmente seu dia a dia para colocar na prisão pela primeira vez figuras graúdas, um ex-presidente, empreiteiros bilionários. Eu acho que tudo isso aí continua muito bem visto pela população brasileira e o povo sabe que o Moro agiu a favor do Brasil. E esse argumento, desculpa a minha voz, Constantino, tô meio rouco aqui, acometido de uma gripe aqui, mas vamos em frente, vamos pro trabalho. É um argumento que você coloca, veja, estamos diante de um embate político, né? de um embate de retóricas aí, e temos esse ingrediente que vai além de um tempero apenas, é um ingrediente que tem uma possibilidade de agravamento futuro aí, se a gente tomar por base o que diz o Glenn com o material que ele ainda está por divulgar, né? E você ouve dos dois lados, quer dizer, o lado do Estado, o governo agora que toma uma posição de defesa ao ministro. Ontem teve o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro falando de uma forma mais contundente em torno do ministro. E o argumento é o mesmo. Você veja, dos dois lados, o ministro Sérgio Moro acusa, como você está dizendo, corroborando o teu discurso de que é uma ação baseada num princípio de crime, porque se invadiu um âmbito privado para se revelar uma notícia, e isso também daria uma longa discussão como o jornalismo se encaminha por esses lados, porque muitas fontes são utilizadas, existe lei que protege a fonte, então você não é obrigado a revelá-las, mas se você olhar, tem uma simetria de discurso, porque os dois lados acusam do outro incorrer em uma ilicitude. Vejo jornalistas falando que o ministro pode ter colocado o sapato, como bem disse e definiu nessa metáfora, né, nesse eufemismo, o Josias, pôs o sapato além da linha, exorbitou na sua função. E isso que o Vini traz como pergunta me lembra o artigo muito claro, 254, no inciso 4º, que prevê essa equidistância que o juiz deve ter. Somando esse cenário que você coloca, tem um adversário político de um lado, ligado, casado com um membro do PSOL, do outro um presidente que joga para dentro do seu ministério, o juiz responsável pelos benfeitos do Brasil, quer dizer, mas é um juiz atrelado
da Lava Jato. A Lava Jato vai para o poder, vai para o Estado. Temos aí um embate e um nó político, no mínimo interessante para a gente discutir aqui, não é? Sem dúvida, Edgar, sem dúvida. Quando o presidente Jair Bolsonaro chama Sérgio Moro, juiz respeitado, famoso, da operação mais bem-sucedida de combate à corrupção do país, para o seu governo e ele se torna ministro, ele levou a Lava Jato para dentro do governo e ele politizou, e Moro aceitou, politizar a sua ação. Pelo menos depois, né? Não antes. Não quer dizer que havia partidarismo antes, até porque seria a conspiração mais bizarra do mundo. Para prender Lula, perseguir um sujeito, foram mais de 100 para prisão, já resgataram bilhões que foram desviados. Quer dizer, a acusação de que o Moro pode ter extrapolado ou não, pode ter feito coisas que, do ponto de vista moral, não é 100% adequado, não é a ética pura que se espera de um juiz. Isso é um debate. Agora, primeiro, isso não anula que as provas existem e foram referendadas em outras instâncias por outros juízes, e vários políticos de inúmeros partidos foram presos, empresários e tudo mais, não é só o Lula. E segundo, isso também é importante destacar, não colocaria jamais em equivalência moral. Uma briga política. Estão tentando pegar um suposto desvio ético na vírgula, na pureza ali, me lembra muito ali o Mercador de Veneza, de Shakespeare, né, o Shylock lá, que é o personagem, tem direito a extrair 1 libra de carne do Antônio, está no contrato. Aí vai lá e fala, tudo bem, mas então não pode cair 1 gota de sangue, porque nada diz sobre isso no contrato. A turma que está criticando o Moro com isso que vazou até aqui, Edgar, está, na minha opinião, querendo ser mais realista que o rei. Por isso que eu disse, acordamos na Suíça. Então estão tentando pegar ali uma coisa que talvez não pegue bem, não seja adequado para o juiz, e estão tentando colocar em equivalência uma quadrilha que assaltou os cofres públicos há anos, que tentou montar um projeto totalitário, permanente de poder no país, levar o Brasil na direção da Venezuela. É um negócio que não dá para comparar. Então o senhor Greenwald, na minha opinião, ele está fazendo uma campanha contra o juiz, a Operação Lava Jato, e ele tenta se defender. Não, eu não sou contra a Lava Jato, mas... Não, me desculpa, mas é contra sim, e chama de golpe a prisão de Lula, e não há nenhum golpe nisso. Então, eu não colocaria em equivalência. Uma coisa é a gente criticar o seguinte, pode haver algum tipo de excesso na operação? Vamos debater, e vamos tentar depurar a operação daqui para frente para melhorar. Agora, tentar tratar como equivalência moral, eu não aceito. Constantino, você falou uma coisa que eu acho que é interessante, que é essa questão de se verificar e se colocar que as condenações que aconteceram foram por causa de provas aprovadas não só nessa instância como em outras, e que os culpados são culpados de fato. Isso eu acho que interessa o Brasil, os resultados da Lava Jato. A conduta do Moro, eu acho que independe de onde a gente mora, se a gente mora na Suíça, no Brasil, nos Estados Unidos, a gente pode sim reivindicar de que talvez fosse mais correta e talvez fosse como a gente espera que seja de um juiz, de realmente estar no meio e não estar mais para cá e nem para lá. Então, acho que assim, que é complicado, porque realmente a gente critica, se a gente critica isso, eu, por exemplo, sou crítica em relação a isso, acho errado. Não quer dizer que eu sou contra a Lava Jato, que eu sou Lula livre, entendeu? E as pessoas estão confundindo muito as coisas e realmente estão tomando conta de narrativas para, enfim, para um lado e para o outro, né? Tá muito complicado e aí fica essa situação onde você não pode criticar uma coisa que merece crítica. Tá perfeito. O clima tá polarizado, parece torcida de futebol organizada. Você tem que estar de um lado 100% leal, ou então você é inimigo mortal do outro lado. Eu concordo 100%, acompanho o programa de vocês e sou partidário disso. Agora, o que chama atenção, Paulinha, e todos que nos acompanham, de novo, é o cinismo de quem faz essa acusação, não todos, mas essa turma, que no fundo a gente sabe que tem uma agenda que é sim o Lula livre. E mais importante do que isso, é por isso que eu falo da pureza, ou ser mais realista que o rei, ou Suíça. É o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando vazaram aquelas imagens de militares na guerra do Iraque abusando de terroristas, né? Uma foto com eles pelados, ou uma coleira amarrada. Claro que aquilo merece crítica. Não é a conduta que se espera de um militar. Mas dentro de um contexto, havia gente ali mais preocupada com esse abuso terrível de poder de militares na hora de um Guantánamo, de uma tensão lá,
do que com os próprios terroristas e o que eles tinham feito. Esse que é meu ponto. Eu quero que juiz tenha que ser totalmente blindado contra qualquer partidarismo, apesar do que, repito, nada que veio à tona até aqui mostra, na minha opinião e de tantos outros, orquestrar o Sérgio Moro orquestrando alguma coisa ou manipulando. Eles se comunicam como é de praxe. O que chama minha atenção é o duplo padrão. É isso, esse é meu ponto. O que choca muita gente nesse país, o que choca não é o que a Lava Jato desnudou. O que choca é uma troca de mensagens que talvez o ideal fosse não existir. Eu acho forçação de barra. Vamos ver como é que segue, e acho que todo brasileiro quer saber como seguirá essa conversa a partir desses, enfim, desse material, áudio, mais texto, vídeo, enfim, o que mais puder vir aí. Vamos aguardar para incluir no nosso debate aqui, na nossa reflexão. Agora estamos falando do Moro, Constantino, ele ontem, dando uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ao Estadão, diz que não sairá do Ministério da Justiça, diz que não se importa se publicarem tudo que retiraram do celular dele, e aí ele corrobora com essa fala o que ele já havia dito antes. Ele não negou, né, a princípio, na primeira reação dele, não negou o conteúdo daqueles áudios ali, que foram vazados em conversas privadas aí com o Deltan Dallagnol. Ô Vini, e inclusive reforçou esse discurso de que o que está em andamento é um crime preparado por uma organização criminosa, a expressão do próprio ministro Sérgio Moro. O que mais que ele falou? Exatamente, uma entrevista longa aí do ministro Sérgio Moro para o Estadão. Na semana que vem ele também prestará esclarecimentos no Senado Federal, onde ele mesmo se dispôs a ir, mas nessa entrevista ele detalha bastante aí sobre o caso, Edgar, onde ele se considera ataque de um alvo, ataque criminoso, né? Absolutamente tranquilo em relação à natureza aí dessas mensagens. Ele diz que a tradição jurídica do país, e aí cai um pouco nessa conversa que a gente estava tendo aqui, né, de fazer uma comparação em termos judiciais do Brasil com outros países. Ele fala que a tradição jurídica do país não impede o contato pessoal e essas conversas entre juízes, advogados, delegados e procuradores. Ele diz que a dinâmica de um caso dessa dimensão leva a esse debate, onde se permite que às vezes pode envolver aí essa troca de conversas pessoais e que elas não contaminam a Lava Jato, que depois das conversas, inclusive, Edgar, tudo era ali colocado, tudo era formalizado nos autos. Então ele nega que era chefe da Lava Jato, que houve ali um conluio com o Ministério Público. Ele cita até alguns exemplos ali de algumas diligências que foram requeridas pelo Ministério Público e que foram indeferidas pelo próprio Moro, né? Algumas prisões preventivas que foram negadas por ele. Então ele dá esses exemplos de algumas coisas que ele negou também ao Ministério Público na época que ele era o juiz do caso. Ele diz que o caso do Tríplex foi decidido com absoluta imparcialidade, com base nas provas, sem qualquer direcionamento, aconselhamento ou coisa que o valha. E aí, sobre a autenticidade aí das mensagens, a gente já falou um pouquinho aqui, que ele não consegue reconhecer todas elas, até porque se tratam de mensagens que foram obtidas de 2, 3 anos atrás, e como não tem a integralidade do material, né, ele até questiona por que eles não entregam tudo de uma vez, por que eles não levam isso às autoridades responsáveis para fazer uma perícia. Então, como ele não tem ainda todo este material em mãos, ele não consegue concluir se os trechos, se não existe nenhuma modificação nesses trechos, se foi tudo aquilo mesmo que ele falou. Ele, então, fala que pode ter ali também algumas inserções maliciosas. Aí ele diz, Edgar, por exemplo, o que é de mais grave ali nessas conversas, né? Quando ele recebe uma notícia crime, por exemplo, está estabelecido no Código Penal que ele pode sim repassar isso ao Ministério Público, que ele não pode iniciar uma investigação própria, né? Então ele recebe ali a notícia crime e apenas repassa. Na época ele recebia muitas coisas, né? Porque se tratava de uma operação de uma abrangência muito grande. Então ele pegava, vinha se tinha ali realmente algo a ser investigado e apenas repassava. Então ele acredita que isso foi feito aí por um grupo criminoso e que a polícia está empenhada aí em verificar esses fatos. Ele acha que as instituições estão sendo alvos desse ataque.
acha que como eles mexeram com pessoas poderosas, pessoas que jamais eram presas, sempre passavam impunes por crimes graves de corrupção, hoje tem muita gente querendo acabar aí, portanto, com a Lava Jato. Ele acha também que há um sensacionalismo muito grande em torno aí do que foi apresentado até agora, que ele não vê nada demais no que foi apresentado até agora e também não pensou em se afastar do cargo em momento nenhum. Recebeu apoio do presidente, apesar agora o presidente não tem nada a ver com o cargo que ele ocupava na época, mas recebeu apoio do Bolsonaro, recebeu apoio da população, recebeu apoio de outras autoridades também, e vê um viés aí político, partidário nessa divulgação das mensagens, passando pela soltura do Lula, Edgar. E tem a frase, né, também do Moro, Constantino, que diz que do Moro, do general Mourão, que diz que tivesse que ir pra guerra, levaria tranquilamente o Sérgio Moro e o Dallagnol com ele. Você tá com ele ou não? Entraria na trincheira junto? Eu, por enquanto, entro. O que tem disponível até agora entra. Eu acho que o ministro Moro está perfeito na explicação. As duas principais notícias com tudo isso até agora, na minha opinião, que merecem mais atenção, primeiro é o próprio crime de conseguir esse material de autoridade como ministro da Justiça. Quer dizer, isso é da maior gravidade e é a principal notícia, muito mais do que o conteúdo que vazou até agora. E a segunda coisa é lembrar, e o Sérgio Moro faz isso muito bem também, já tinha falado antes, que não há perícia em cima desse material. Ou seja, estamos falando de um material roubado, obtido de forma ilegal, divulgado por um site que é militante, não jornalista, e sem nenhum grau de perícia. Então, de novo, estamos debatendo muita coisa em cima de pouco conteúdo realmente grave. Aí ele fica chantageando, ameaçando, vai vir mais coisa, e não divulga. O que tem até agora não foi periciado, e a principal notícia para mim é que invadiram telefones de autoridades da maior gravidade isso. Então, de novo, o Sérgio Moro está certíssimo de mostrar o viés político, a perseguição, falar que o intuito talvez seja liberar o Lula da prisão. Está certíssimo em não abandonar o cargo. Quem pediu isso, eu acho que pediu de forma totalmente precipitada, e recebeu o apoio do presidente, do vice-presidente, que vai junto para a trincheira, e da torcida do Mengão. Então ele está bem, ele está com a população brasileira do lado dele. O Edgar, rapidinho, ele também respondeu se isso pode prejudicá-lo em uma futura indicação de vaga aí para o Supremo, e ele disse que não pensa nisso no momento, que não está no radar dele, que ainda não existe vaga nenhuma, então ele não pode falar sobre isso agora.